Olá a todos! Essa é a aula de Introdução à Biologia Celular. Essa aula está dividida em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar para vocês sobre a célula eucariótica, na segunda parte eu vou falar sobre as membranas e as organelas celulares, e eu finalizo essa aula falando sobre o citoesqueleto. Essa aula é uma aula introdutória com conceitos gerais e superficiais sobre biologia celular, apenas o necessário para que vocês consigam acompanhar o curso. É uma aula bastante incompleta, não tem como dar todos os conceitos de biologia celular em uma única aula, mas vocês vão ver um pouco mais de biologia celular junto com as aulas de biologia tecidual. A literatura que eu usei para fazer essa aula é a mesma literatura que eu recomendo para estudo. Então, vocês conseguem encontrar livros de biologia celular lá na Biblioteca Digital da USP, através do site usp.minhabiblioteca.com.br. Lembrando que para acessar a biblioteca, vocês têm que fazer o login, tem que fazer o cadastro e o login através do VPN da USP. Então, vocês podem achar aqui no site da Águia as informações sobre como baixar o VPN e através do VPN da USP vocês conseguem fazer o cadastro na minha biblioteca. Na minha biblioteca vocês vão achar vários livros de biologia celular e eu recomendo esses 2 livros para estudo, tá? A Biologia Molecular da Célula e a Biologia Celular e Molecular dos professores Junqueira e Carneiro. Esse livro do Junqueira e Carneiro, ele é um pouco mais simplificado, mas contém ainda todos os conceitos necessários de biologia celular. Se vocês estiverem se sentindo um pouco arrojados, vocês podem pegar esse livro de Biologia Molecular da Célula, que tem conceitos mais elaborados e mais completos sobre biologia celular. Qualquer um desses livros é suficiente para os estudos dessa aula e suficiente para vocês acompanharem o curso também. Entrando um pouco no conceito de célula, do que é um organismo vivo e o que é a biologia celular. Considera-se que todas as criaturas vivas são constituídas de célula. Se existe célula, pode ser considerado um ser vivo. Se não existe célula, não é considerado um ser vivo. E isso pode variar para qualquer tipo de organismo constituinte de célula, desde os mais simples, como os seres unicelulares, onde o organismo inteiro é composto por uma única célula, até mesmo organismos extremamente complexos, que são os pluricelulares. Por exemplo, nós, seres humanos, somos pluricelulares. Independente se somos organismos complexos ou se é um organismo simples unicelular, a célula é a base da vida. Sem a célula não é considerado um organismo vivo. E aí, os estudiosos da biologia celular levantaram uma série de requisitos para você considerar um organismo vivo, né, que a gente chama de características da vida. Para ser considerado uma criatura viva, então esse organismo deve obrigatoriamente ser constituído de células, independente da quantidade. Pode ser uma célula ou múltiplas células nesse organismo. Por quê? Apenas uma célula é capaz de dar origem a uma outra célula. Tá? Uma célula não é derivada de nenhum outro organismo ou componente. Uma célula sempre é derivada de uma outra célula através da divisão celular, que a gente conhece por mitose ou meiose. Além disso, as células apresentam compartimentalização. Essa compartimentalização pode ou não ser separado por membranas, né? Mas o que é importante, dentro dessas células precisam ter diferentes estruturas que desempenham diferentes funções. Além disso, esse organismo, essas células, elas precisam ter sensitividade. Isso quer dizer que essas células são médiums? Não, isso quer dizer que essas células são capazes de receber estímulos externos, interpretarem esses estímulos e originarem uma resposta a esses sinais ou estímulos externos. Um organismo vivo necessariamente utiliza energia para desempenhar suas funções, e esses organismos geram essa energia também. Todo organismo vivo é passivo de homeostase, ou seja, todas as células precisam achar um equilíbrio ótimo para desenvolver as suas funções. Além disso, as células e os organismos vivos
são capazes de uma função muito importante, que é a função de adaptação. A função de adaptação, ela é importante para a evolução daquela espécie, daquele organismo vivo. Sem a adaptação, esse organismo está afadado ao fim. Dentro desse conceito de organismo vivo, as células podem ser divididas em duas grandes categorias ou classes: os eucariotos e os procariotos, as células eucarióticas ou as células procarióticas. Existem algumas diferenças entre esses tipos celulares. Por exemplo, os eucariotos, deixa eu falar primeiro dos eucariotos, eles são considerados células que têm o núcleo verdadeiro. E por que o núcleo dessas células é verdadeiro? Porque esse núcleo é separado por um sistema de membranas, não só o núcleo, mas outros componentes intracelulares também. Então, o sistema de membranas que envolve o núcleo gera esse nome de eucarioto, de núcleo verdadeiro. Os eucariotos têm um sistema interno de compartimentalização através desses sistemas de membrana. Isso quer dizer que as estruturas que desempenham funções específicas estão separadas umas das outras por membranas. E essas estruturas recebem o nome de organelas. Quais são os organismos que fazem parte dessa classificação de eucarioto? Os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. As células eucarióticas são geralmente maiores do que as procarióticas, então a gente tem uma média de 10 a 100 micrômetros de tamanho de uma célula eucariótica. E aqui tá, por exemplo, então esse aqui é o núcleo, separado por um sistema de membranas, e aqui nós temos as organelas também separadas por sistemas de membrana. E essa é uma das características principais que diferencia os eucariotos dos procariotos. E quem são os procariotos? Os procariotos são aquelas células que não têm as estruturas internas bem delimitadas. A gente chama aí de algo parecido com tudo junto e misturado. O material nuclear, ou seja, o DNA, está contido dentro da célula também, mas não é separado por um sistema de membranas. Então, ele é considerado um material nucleoide. Ele não é um núcleo separado por membranas, mas tem um material genético separado, que é o material nucleoide. Existe sim uma parede celular que separa o que é ambiente interno da célula e ambiente externo. Essa parede existe. Porém, a região interna não contém organelas definidas, porque não tem esse sistema de membranas que os eucariotos têm. Essa é uma célula procariótica. Ela costuma ser menor do que uma célula eucariótica, de 1 a 10 micrômetros, em comparação com 1 a 100 micrômetros de uma célula procariótica. E quem fazem parte? Quais as células que fazem parte dessa classificação? As bactérias e as arqueobactérias. Apesar de suas diferenças, esses dois grandes grupos também têm suas semelhanças. Então, tanto os eucariotos quanto os procariotos são separados do ambiente externo através de um sistema de membrana, que são as membranas plasmáticas. Essa membrana plasmática é composta por uma bicamada lipídica. Dentro destas células existe o citosol. O citosol é uma substância semifluida que banha os componentes internos da célula. Citosol é diferente de citoplasma. Citoplasma é o conjunto de componentes mais o componente líquido. Então, no caso, a única coisa que eles têm em comum é o citosol, que é a substância fluida. Ambas as células, os eucariotos quanto os procariotos, contêm um material genético que vai ser passado para as futuras células, para as células filhas. Além disso, essas células também têm ribossomos, que são as proteínas responsáveis pela síntese proteica. Acredita-se que todos os tipos celulares que nós conhecemos hoje sejam derivados de um ancestral em comum. Uma célula única original pode ter dado origem a todas as células que a gente conhece hoje em dia. Por que acredita-se nessa teoria? Porque nós sabemos que
todas as células que nós conhecemos hoje, já tivemos a oportunidade de estudar, elas compartilham as mesmas bases nitrogenadas. Tá? A diferença entre as células e os organismos é com relação à quantidade dessas bases nitrogenadas e a sequência que elas se colocam para sintetizar uma futura proteína. Essa é a única diferença entre essas células, mas todas elas contêm as mesmas bases nitrogenadas. Um outro indício que existe uma célula em comum ancestral para todos os seres vivos é que algumas doenças que são derivadas de alterações de proteínas podem ser encontradas em indivíduos diferentes. Por exemplo, uma alteração de uma proteína específica pode gerar um achado biológico semelhante em espécies diferentes. Isso quer dizer que essas espécies, apesar de serem espécies diferentes, compartilham algumas características genéticas ancestrais. Como que nós visualizamos e estudamos uma célula? Vocês vão ver bastante isso nesse curso e aos poucos vocês vão aprendendo a identificar tipos celulares diferentes. Mas tudo começa do macro para o micro. Macro é o que eu consigo ver a olho nu, é o que vocês vão ver nas aulas de anatomia. Nas aulas de histologia, vocês vão ver o que é o micro, que é o que eu não consigo ver a olho nu e eu preciso de um equipamento que me ajude a fazer essa visualização. Aqui nesse desenho, então, o que é considerado macro? Se eu olhar para o meu dedão, eu consigo ver algumas características a olho nu. Eu consigo ver a unha, o leito da unha, eu consigo ver as minhas digitais, né? E as minhas, se tiver alguns pelos, a coloração da pele, eu consigo ver a olho nu, sem necessidade de um equipamento para isso. Algumas pessoas têm uma visão um pouco melhor do que as outras e conseguem ver com um pouco mais de detalhe os dígitos, as digitais do dedo, por exemplo. Isso ainda é considerado macro. O que é considerado micro? O que eu já não consigo mais ver a olho nu. Então, por exemplo, essa caneta, se eu olhar a olho nu, eu consigo ver características dessa caneta, eu consigo ver a coloração, eu consigo ver que a ponta é um pouquinho diferente aqui a superfície da ponta é diferente da superfície de suporte e assim por diante. Então, essas são as características que eu consigo ver a olho nu. A partir disso, se eu quiser ver com mais detalhe, eu entro no micro. Então, se eu pegar esse mesmo dedo e quiser ver as células da superfície desse dedo, eu preciso de um equipamento, que no caso é um microscópio. O microscópio em questão é um microscópio que a gente chama de microscópio de luz ou microscópio óptico, porque ele tem um aumento limitado. Ele consegue aumentar 10 vezes, 20 vezes, até 100 vezes aproximadamente. Então, se você pega uma imagem e aumenta ela, dá um zoom, né, 10, 20, 30 vezes, é a mesma coisa que o nosso microscópio óptico faz, só que para olhar as nossas células. Então, o que eu veria num microscópio de luz ou microscópio óptico? Eu veria as células, eu consigo ver as características nucleares, né, eu consigo ver os núcleos arredondados. Dependendo do corante que eu uso para marcar essas células, eu consigo ver uma coloração mais escura no núcleo e eu consigo também ver detalhes do formato dessa célula. Aqui é uma cultura de fibroblastos que tem os formatos bem diferenciados. Então, eu tenho os núcleos e o citoplasma da célula marcados com uma coloração um pouco mais fraca. Mas isso eu consigo ver, então, através do auxílio de um microscópio, com aumento, por exemplo, a partir de 10 ou 20 vezes. Então, lembrando do exemplo da caneta, o que eu vi a olho nu, agora alguns detalhes, né? Se eu quiser olhar em detalhes essa ponta da caneta, eu já não consigo mais ver tantos detalhes sem o uso do microscópio, né? Eu não consigo ver, por exemplo, a olho nu, que aqui eu tenho uma estrutura esférica, eu não consigo ver alguns veios específicos da ponta da caneta. Isso eu preciso de um equipamento para me auxiliar. Se eu quiser olhar para dentro das células, eu também preciso de um equipamento, mas eu preciso de um equipamento um pouco mais elaborado. Se eu precisar olhar para as organelas celulares, principalmente nas células eucarióticas,
eu preciso da ajuda de um equipamento que é chamado de microscópio eletrônico. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês ao longo do curso de microscopia eletrônica. O que eu vejo numa microscopia eletrônica? Como ele tem um aumento muito maior, eu consigo aumentar 1000 vezes, 5000 vezes daí para frente, eu consigo ver, por exemplo, detalhes de organelas. Então aqui, nessa foto preta e branca, é uma microscopia eletrônica de transmissão, tá? E eu consigo ver, por exemplo, uma estrutura esférica aqui com algumas criptas, né? Com a dupla membrana, mais ou menos nesse formato. E eu sei que isso daqui é uma mitocôndria por conta do seu formato, e futuramente eu posso até usar alguns marcadores específicos de função. Mas isso aqui é uma mitocôndria que eu só consigo ver através do microscópio eletrônico. Aqui também eu tenho um sistema aqui de cisternas, né? Que mais para frente ainda nessa aula vocês vão ver que é o complexo de Golgi. Aqui eu tenho várias vesículas que não dá para saber exatamente qual é o papel delas aqui, né, por essa microscopia, mas eu consigo ver as organelas celulares através da microscopia eletrônica. Voltando para aquele nosso exemplo da caneta, se eu já conseguia ver alguns detalhes que a olho nu eu não conseguia, então, se eu olhar essa caneta no microscópio eletrônico, eu vou ver detalhes muito mais delicados, mais precisos dessa caneta, tá? Se eu quiser ir além e olhar para as estruturas moleculares de uma célula, hoje em dia eu consigo. Existe um microscópio muito específico chamado de microscópio de força atômica, que consegue, hoje em dia, mostrar imagens de estruturas que a gente só tinha na teoria, principalmente nos nossos livros de química. Então, se vocês lembram das aulas de química, os anéis de benzeno, essa aqui, então, é a estrutura que a gente desenhava através do conceito e da disposição dos carbonos, por exemplo. Essa aqui é uma imagem desses anéis de benzeno feito através do microscópio de força atômica. Então, hoje a gente consegue ver ou ter uma imagem real da estrutura que a gente conhecia pela teoria. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês de hidrocarbonetos aromáticos. Então, essa aqui é a imagem desenhada e essa é a imagem real dos hidrocarbonetos aromáticos, e essa aqui é uma imagem que foi colorida artificialmente. Nós não vamos chegar a esse ponto nessa aula, talvez a gente comente um pouquinho de estruturas químicas, mas não é o foco desse curso. Vamos voltar para o foco desse curso. O foco desse curso é, então, a histologia e a anatomia, mas no campo da histologia, a gente quer que vocês conheçam detalhes celulares, conheçam as características das células e suas diferenças. Por exemplo, no nosso corpo, nós temos muitos tecidos diferentes, e todos esses tecidos são compostos por células. Então, nós vamos apresentar para vocês quais são as diferenças entre as células do corpo e os tecidos que elas compõem. Aqui na esquerda, eu tenho um corte histológico de cartilagem. E aqui são as células principais que compõem o tecido cartilaginoso. Esse aqui é uma cartilagem hialina. A gente pode ver o núcleo dessas células e o citoplasma. São células arredondadas, tá? Com um núcleo arredondado, e elas têm uma matriz extracelular muito específica, que é uma matriz, apesar de ser fluida, ela é um pouco mais resistente, e isso dá a característica da cartilagem. Aqui na direita eu tenho um tecido ósseo. Esse tecido ósseo também é composto por células, e essas células também secretam a sua matriz, e essa matriz futuramente vai ser calcificada. Então, é uma característica bem importante do tecido ósseo. É a composição da matriz e o que acontece com essa matriz depois, que ela calcifica ou não. Tá? Um outro exemplo de tipo celular diferente, um tecido diferente do corpo, é o tecido muscular. Então, aqui eu tenho um músculo com várias orientações. Aqui eu tenho um músculo no sentido longitudinal e aqui um músculo no sentido transversal. Tá? Essas células musculares também contêm núcleos e citoplasma. Aqui o citoplasma ele está corado uma coloração rosa um pouco mais claro,
E as proteínas citoplasmáticas da célula muscular são muito importantes porque elas promovem a contração da célula. Tá? Vocês já ouviram falar de actina, miosina e outras proteínas também de interesse, que elas promovem a contração muscular, e vocês vão ver as características desse tecido no curso. De forma geral, quais são os componentes celulares? De forma geral, quase todas as células possuem núcleos. A gente sabe que existem exceções, como as hemácias, por exemplo. As hemácias maduras não possuem núcleo, mas tirando as hemácias, praticamente todas as células têm núcleos. Dentro do núcleo tem o material genético, que é o DNA, né, que forma a cromatina. Eu vou mostrar para vocês que a cromatina é uma combinação do DNA junto com uma proteína que ajuda a enovelar. Dentro do material genético, dentro do núcleo, pode ou não conter uma estrutura chamada nucleolo, que é um acúmulo de substâncias que ajudam a sintetizar algumas proteínas específicas do núcleo. Todo esse material nuclear é envolto por uma membrana chamada de envelope nuclear, extremamente específico, e é formado por 2 bicamadas lipídicas. Por ser 2 camadas de membrana, o conteúdo maior, com um tamanho maior, para sair precisa de ajuda. Então, ele sai por uns sistemas de poros, que são os poros nucleares. Acoplada à membrana nuclear, nós temos o retículo endoplasmático, que é uma organela responsável pela síntese e pela preparação de proteínas e lipídios. Além disso, nós temos proteínas específicas responsáveis pela síntese proteica, como os ribossomos. Os ribossomos podem estar acoplados ao retículo ou podem estar livres no citoplasma. Nós temos uma organela importante chamada de mitocôndria, responsável pela síntese de ATP e energia celular. Nós temos outra organela chamada de complexo de Golgi, que ajuda a empacotar e endereçar essas proteínas recém-sintetizadas. Nós temos um sistema de vesículas que ajudam na homeostase do corpo, como, por exemplo, os lisossomos e os peroxissomos, além de vesículas que ajudam no transporte celular. E nós temos toda a célula sendo estruturada por um esqueleto específico chamado de citoesqueleto. E o citoesqueleto é separado em alguns filamentos: o filamento de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. As células também podem ter centrossomos, com um par de centríolos, que são estruturas importantes durante a divisão celular. Tudo isso é embebido por um gel ou uma estrutura, um componente semifluido chamado de citosol, e envolto por uma membrana plasmática, responsável por separar o que é componente interno da célula e o que é componente externo da célula. Fora da célula, existe a matriz extracelular. A célula que sintetiza, ela produz conteúdo e joga para fora. E esse conteúdo, então, é chamado de matriz extracelular, que pode ser produzido pela própria célula ou pelas suas células vizinhas. Na próxima parte dessa aula, eu vou falar sobre as membranas celulares e as organelas.